Boa noite, bom dia e boa tarde para todos. É o seguinte, para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, eu vou lhe avisar que isso aqui é uma live feita no Facebook, né? Então, vai ter momentos em que eu vou esquecer o que eu estava falando, vai ter momentos em que eu vou falar uma coisa aleatória, vai ter coisas que eu vou falar e que eu vou acabar chegando no final do vídeo e não vou ter falado, né? Enfim, essas coisas. Deixa eu lembrar aqui, sim. E é claro, uma coisa interessante, né, de dizer pra você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, é que esse não é o primeiro vídeo, né? Esse não é nem mesmo, já passou do 20º, né? Eu já não sei nem mais qual que é o número do tema aqui, né? E todos os vídeos que eu fiz estão disponíveis no meu canal do YouTube Papo com Grilo e também estão disponíveis no meu Instagram. No caso, nos meus vídeos esses vídeos, deixa eu lembrar aqui. Sim, nesses vídeos eu pretendo falar sobre a história do Brasil. E a história do Brasil relacionada com a história da capoeira. Porque eu vejo a história da capoeira como muito importante para a história do Brasil. Bom, enfim. Por enquanto não me ocorre nada mais que eu tenha que dizer pra você que tá vendo um vídeo pela primeira vez. Enquanto eu vou ficar aqui esperando um pouco as pessoas chegarem ou alguém me falar que eu posso começar, né? Enquanto ninguém fala que eu posso começar, eu vou mexendo aqui numa coisa que eu quase esqueci de fazer. É isso. Posso começar? Ótimo. Bom, para começar, hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa vai ser o marco final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Ou seja, a Revolução Francesa não vai só apenas impactar na história do Brasil, como vai impactar em muito, né? Mas vai impactar em muito na história do mundo em geral, né? Sim, eu não sei se eu já expliquei pra vocês essa história de idade moderna, idade contemporânea, né? Agora me bateu a dúvida, então vou aqui explicar rapidamente o que acontece. É o seguinte, para facilitar o estudo da história, os historiadores decidiram dividir a história que começa com a invenção da escrita, né? No caso, a escrita mais antiga é a escrita cuneiforme. E dividem da seguinte forma: dividem em idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, tomando como marco inicial e marco inicial de uma, marco final da outra, né? Determinados eventos que foram eventos que sem eles seria tudo muito diferente, eventos que ocasionaram outros eventos e esses outros eventos que caracterizaram essas idades, né? No caso, a Idade Antiga termina com a queda de Roma no século V depois de Cristo. Ixi, agora deu uma dúvida se é depois de Cristo. No século V depois de Cristo, né?
A Idade Média termina com a queda de Constantinopla no século XV. No caso, a Idade Moderna termina com a Revolução Francesa, e é com a Revolução Francesa que inicia a Idade Contemporânea, que é o período que a gente está vivendo atualmente, né? Bom, o que acontece? A história da Revolução Francesa começa há pouco tempo atrás, começa lá quando os continentes estavam juntos, sabe, na Pangeia, né? Mas depois de muito pensar, eu decidi que não vou começar por aí, eu vou começar lá na queda de Constantinopla, que eu já falei aqui, eu adoro a queda de Constantinopla, né? O que acontece? Caiu Constantinopla, deu início ao processo de grandes navegações, né? Processo todo que eu explico a relação dessa cidade com as grandes navegações no meu primeiro vídeo. Aí, os franceses estão lá na Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, e só lá mais ou menos lá para 1500 é que os franceses vão começar a entrar, né, vão começar a... fugiu a palavra aqui da minha cabeça. A começar a participar das grandes navegações, né? O que acontece, né? Vão utilizar de início muito de pirataria, né? Vai ter o governo francês vai dar muitas cartas de curso, né? Que era basicamente você autorizar pessoas a serem piratas, né? E darem proteção em troca, e darem proteção para elas, né? Deixa eu lembrar que sim, vai também ter os franceses que vão vir traficar o pau-brasil, né? Fazer o comércio do pau-brasil, ignorando completamente as reclamações de Portugal, porque afinal de contas Portugal nunca foi capaz de mostrar a cláusula do Testamento de Adão, né? Que dizia que a França não podia participar da partilha do mundo. E aí vai ter lá a França Antártica, né? Que foi quando os franceses dominaram lá mais ou menos a região do Rio de Janeiro. Enfim, e em algum momento os franceses vão colonizar lá a região do Canadá, Haiti, enfim, outras colônias, blá blá blá. E aí temos a Guerra dos 7 Anos, que deixa eu ver aqui quando é que foi, porque eu não tenho decorado. Foi de 1756 a 1763, né? E quem vai se dar bem nessa... e a França não vai se dar bem nessa guerra, né? Quem vai se dar melhor vai ser a Inglaterra, né? E aí o que acontece? A França não perde lá a Guerra dos 7 Anos. Oi Marisada, boa noite. E aí a Inglaterra fica endividada e vai correr atrás do prejuízo lá, cobrando o imposto das 13 colônias. Vai ter todo aquele problema que a gente já conversou no vídeo passado. E aí vai ter a Guerra de Independência dos Estados Unidos. E nessa guerra, os Estados Unidos vão receber auxílio da França. Muito porque a França objetivava com isso enfraquecer os ingleses lá nas Américas, né? Talvez também tivesse um sentimento de vingança, né? Porque afinal de contas perderam a Guerra dos 7 Anos, né? Enfim, e aí o que vai acontecer? A França então vai entrar em duas guerras. E nas duas não vai conseguir ganhar muita coisa, né? E isso quer dizer que a França vai entrar em uma crise financeira. Além do mais, diferentemente da Inglaterra a França não era industrializada, né? Quer dizer, a gente está falando de 1700, do século XVIII, né? Só a Inglaterra que era industrializada mesmo. Consequentemente, a Inglaterra tinha um mercado muito maior que o mercado dos outros países, né? E para os outros países sobravam os mercados que não eram
da Inglaterra, né? Então o que acontece? Então a França está no meio dessa crise econômica e o que o governo francês vai fazer? Cobrar imposto, né? A forma preferida do governo de ganhar dinheiro é cobrando imposto. E bom, só que tem um detalhe. Como se não bastasse essa crise financeira e a incapacidade do Luís XVI em resolver ela. Boa noite, Luís. Vamos ter uma crise alimentícia, né? O que acontece? Quando os continentes estavam todos juntos lá na Pangeia, começaram a se separar, coisa e tal. E aí, não sei se vocês sabem, mas existe uma cordilheira submarina chamada Dorsal Mesoatlântica, porque corta lá o Oceano Atlântico no meio, né? Sai de lá mais ou menos da Antártida e sobe até a Islândia, né? O que acontece? A atividade vulcânica faz com que basicamente o seguinte: sai a lava, a lava entra em contato com a água, solidifica. E aí a pressão interna do próprio planeta faz com que saia mais lava e solidifique novamente, né? Então vai ocorrendo esse movimento que vai gerando afastamento da América com a África, com a Europa, enfim, né? E por que eu tô falando isso? Porque a Islândia é fruto dessa atividade vulcânica, dessa atividade tectônica, né? E você já vai entender porque eu tô falando da Islândia. Mas mais do que apenas essa atividade tectônica da dorsal mesoatlântica, também vai ter uma atividade vulcânica gerada pelo chamado hotspots, né? Que é basicamente uma coluna onde o material tem uma temperatura muito elevada, ou às vezes o material está fundido também, né? E isso gera uma atividade vulcânica muito grande, porque isso significa uma pressão diferente, e pressão a partir do momento em que começa a sair magma, né? Por uma questão de pressão também, né? Então quanto maior a pressão, maior a força magmática. E o que acontece? A dorsal mesoatlântica, em algum momento da história, ela meio que acabou mudando de posição e se encontrando com esse hotspot que tem 160 km de largura e mais de 600 km de profundidade, né? E aí dessa união vai nascer a maior ilha vulcânica do mundo e o local da Terra que tem a maior concentração de vulcões ativos, né? E que se chama Islândia. Bom, o que acontece? Por que eu tô falando disso? Vocês já vão entender. Acontece que a Islândia, quando foi formada, né? Aí teve o período o período glacial, a Islândia foi toda congelada. E aí com o tempo, conforme foi ocorrendo o degelo, né? O que acontece? Em algumas regiões esse gelo se preserva, né? Na verdade, 10% do território da superfície da Islândia fica congelado, né? Durante o ano todo. E isso é muito importante porque esse gelo meio que de certa forma anula essa atividade vulcânica. E por que isso é importante? Porque, como eu disse, a atividade vulcânica da dorsal mesoatlântica mais gerada por esse hotspot é uma atividade vulcânica absurda, né? E essa atividade vulcânica vai gerar a crise alimentar, vai gerar uma crise mundial, né? O que acontece? Deixa eu ver onde vai ocorrer a erupção de Laki em 1783.
Essa erupção foi uma erupção fissural, né? O que é isso? É uma erupção que basicamente você tem lá o vulcão, né? E vai abrir uma abertura na Terra, né? E dessa abertura vai sair magma, né? Você tem o vulcão e tem essa abertura, essa fissura saindo magma. E o que acontece? Esse tipo de erupção é uma erupção muito libera muita quantidade de magma, né? Para vocês terem ideia do que foi a erupção de Laki, ela se estendeu por 26 quilômetros. A lava irrompeu continuamente por 10 fissuras por mais de 8 meses. Ou seja, ficou saindo lava durante 8 meses, né? Isso, para vocês terem ideia, a lava que saiu era a lava suficiente para enterrar toda Manhattan numa profundidade de 250 metros, né? E além dessa magma, liberou nada mais nada menos do que 100 milhões de toneladas, repito, 100 milhões de toneladas de dióxido de enxofre na atmosfera, né? Uma maravilha. E o que acontece? Esse dióxido de enxofre, em contato com o vapor d'água, vai formar ácido sulfúrico, né? E o que vai acontecer é o seguinte: vai formar uma névoa de ácido sulfúrico, e essa névoa vai se estender de tal forma que vai bloquear a luz solar a ponto de causar 3 invernos extremamente rigorosos sucessivamente, ou seja, foi um inverno rigoroso atrás do outro, né, em todo o hemisfério norte. Não é só na Europa, não é em todo o hemisfério norte. Boa noite, Silvana. Boa noite, Leonardo. Então, o que acontece, né? E além desses invernos, olha só que maravilha, esses invernos causaram toda uma mudança das correntes de vento do planeta, né? E enquanto o hemisfério norte inteiro ficou sendo assolado por esses invernos, a Índia, por exemplo, ficou assolada por uma seca terrível que matou nada mais, que estima-se que matou, deixa eu ver aqui o número, acho que era 500 milhões de pessoas. Segundo as estimativas, essa seca matou 500 milhões de pessoas na Índia. E no Japão acabou gerando verões frios e úmidos que destruíram as plantações de arroz. E as plantações de arroz, no caso, gerou a maior escassez da história japonesa. Isso é óbvio para não dizer como é que ficou a Islândia, né? A Islândia, ela perdeu todas as plantações foram perdidas por causa dos resíduos vulcânicos, e teve mais ou menos 75% dos animais morreram, né? Essa erupção estima-se que teve que gerou mais de, quanto que era? Mais de 2 milhões de pessoas do mundo morreram por causa dessa erupção, né? Bom, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que, como eu já disse, essas erupções na Islândia, a quantidade de gelo que tem na Islândia consegue anular um pouco a atividade vulcânica, né? Mas enfim, né, a história não serve para nada, geologia, geografia, as ciências em geral não ensinam nada, então vamos continuar derretendo as calotas polares, derretendo o gelo do mundo, que não tem problema nenhum, né? Mera coincidência, e todas as evidências científicas são mera coincidência, não tem valor nenhum. Bom, e o que isso tudo vai gerar na França?
Como eu disse, são 3 invernos rigorosos. Esses 3 invernos vão gerar uma crise alimentícia muito grande, vai ficar faltando comida. E aí, a situação que o povo francês está vivendo é basicamente o seguinte: tem a maior parte, como a gente está falando de um período pré-industrial, a boa parte da população francesa trabalhava no campo. Agora me diga, como é que você vai pagar imposto trabalhando no campo se você não está conseguindo produzir nada? E pior, a pessoa que não trabalha no campo, como é que vai ter um bom rendimento de trabalho se está todo mundo morrendo de fome e de frio, né? Então, estava assim uma situação bem complicada para o povo francês. E o negócio era piorado pelo fato do seguinte: o povo francês estava todo desgraçado e olhava lá a nobreza, o alto clero, o rei, a rainha, a família real, enfim, e estava lá todo mundo se alimentando bem, dando festa, né, não morrendo de frio. Então isso começou a gerar não tinha como não gerar um clima de ódio, porque você vai vendo, conforme a revolução vai acontecendo, você vai ver que não é uma mera insatisfação, né, que nem estava acontecendo, que nem foi, por exemplo, a guerra, que nem foi, por exemplo, a independência dos Estados Unidos. Não era uma mera insatisfação com impostos, foi sendo desenvolvido um ódio tremendo contra a monarquia francesa, contra a monarquia, a nobreza, o alto clero, né? E aí, o que acontece? No meio desse clima bem propício para sair matando todo mundo, vai ter lá as ideias do iluminismo, né? Quer dizer, a gente está no final do século XVIII, o iluminismo vai estar sendo muito difundido na França. O iluminismo dizem várias coisas, tipo liberdade de expressão, contra o absolutismo, não lembro, pera aí, vixe, esqueci. Bom, enfim, é contra o absolutismo, em geral, muitas vezes também alguns são contra um pensamento religioso controlador, né? Enfim. Então, essas ideias vão estar muito difundidas na França nessa época, né? Inclusive entre as pessoas mesmo, porque o que vai acontecer? Os mais estudiosos vão, querendo ou não, transmitem esses ideais para o povo. Bom, o fato é o seguinte, que a França está então nessa crise horrível. E o Luís XVI, que ficou lembrado na história como um incompetente, ele vai reunir, esqueci o nome, acho que é a Assembleia Geral dos Estados. É isso mesmo, ele convoca a Assembleia Geral dos Estados. Para vocês terem ideia, a última Assembleia Geral dos Estados tinha sido em 1614, né? Nunca mais tinha ocorrido uma Assembleia Geral dos Estados. E o que era essa Assembleia? Basicamente, os 3 estados, que no caso são a nobreza, aí se compreende os militares e os aristocratas, o alto clero, no caso os bispos da Igreja Católica e, por fim, o resto, né? E aí os representantes se reuniam, debatiam a questão que estava sendo passada na Assembleia, né? E tentavam votar por uma solução, né? Cada um dos estados tinha direito a um voto. E aí, isso aí é para ser piada, né? Porque observe só a situação: o alto clero, bispos, nobreza, aristocratas, militares. O povo era um resto assim insignificante de apenas 97% da população da França, né? Então assim, é uma piada 97% da população ter menos voto que 3%, né?
Isso aí é uma piada, porque o que acontece é que a nobreza sempre apoia o rei e o clero sempre apoia o rei. Então tá sempre todo mundo contra o povo, né? Então era todo mundo contra o terceiro estado. Nunca o terceiro estado ia conseguir sair feliz de uma reunião dessas, né? Então, enfim, depois de muitas aí já ia quase esquecendo. Uma das coisas que o terceiro estado, que causou muito a infelicidade do terceiro estado, foi o seguinte: era uma coisa chamada privilégio da nobreza e privilégio do clero. Porque o que acontece? O clero e a nobreza não pagavam impostos e o povo pagava, né? Que obviamente nada mais justo, né? Porque é que a nobreza e o clero tem que pagar imposto, né? Eles são quem importa, o povo não importa mesmo, né? E a nobreza, não sei se o clero também, mas a nobreza, além de tudo, era dona das terras, né? As pessoas não tinham direito de... as terras pertenciam toda para a nobreza e para a igreja católica, e os camponeses só trabalhavam lá, né? Então assim, o terceiro estado nunca ia sair contente de uma reunião dessas. Bom, e aí o que acontece? Como o terceiro estado percebeu com o tempo de que não ia sair, que nada ia sair de lá, os representantes do terceiro estado, que em geral eram burgueses, se reuniram para fazer uma constituição para a França, né? Eles declararam que iam fazer uma Assembleia Nacional e que essa Assembleia Nacional eles iam fazer uma Assembleia Nacional e eles não pediram por favor para os outros estados, eles simplesmente declararam que assim ia ser feito e começaram lá a fazer a Constituição da França. O que acontece? Enquanto eles estão fazendo a Constituição da França, no dia 14 de julho de 1789 vai ocorrer o seguinte: um jornalista que até então era um completo ninguém, chamado Camille Desmoulins, ele vai anunciar lá na rua, vai anunciar para as pessoas que as tropas reais iam reprimir violentamente o povo, né? Porque o povo tava montando, fazendo revoltas, fazendo protestos, e aí tava lá os representantes do terceiro estado sem permissão fazendo uma constituição, né? E então o clima realmente era muito propício pro o governo francês reprimir violentamente, sangrentamente as pessoas, né? Então o que as pessoas decidem fazer? Eles vão até os Inválidos, que era como era conhecido um hospital onde havia um pequeno arsenal, né? Eles invadem, roubam o arsenal e aí por algum motivo acaba meio que aparecendo um boato, não sei se é verdade, de que a pólvora e a munição estava toda na chamada Prise de la Bastille, né? E aí o que acontece? Eles vão até a Prise de la Bastille, a prisão da Bastilha. Chegando na prisão da Bastilha, começam a discutir lá com o Marquês, deixa eu ver como é que era o nome do Marquês, o Marquês de Launay. E o Marquês de Launay vai começar a tentar negociar com os revoltosos, né? Só que por algum motivo um dos soldados vai se assustar e vai atirar em alguém. E aí pronto, a desgraça tá feita. As pessoas vão começar, vai ter um conflito a população vai sair vitoriosa nesse conflito, vai pegar tudo que querem, vai soltar os prisioneiros, queimam e destroem a Bastilha, decapitam o Launay
decapitam Launay, colocam a cabeça dele numa lança, saem desfilando com ela por aí, né? E disso, além do Launay, morreu um dos defensores da Bastilha e 88 civis, né? E aí, e esse momento é um momento em que é considerado o marco inicial da Revolução Francesa, né? Não sei se esse simbolismo já era real ou se foi algo feito depois. Marisabé, por favor, se você souber, me diga, né? Mas o fato é que a prisão da Bastilha hoje em dia é considerada um símbolo da monarquia, né? Um símbolo do absolutismo. Não sei se antes da queda da Bastilha ela já era vista como um símbolo do absolutismo monárquico, né? Mas enfim, a Bastilha vai cair, né? E aí, no dia 4 de e aí é tomada da Bastilha na queda? Tudo bem, tomada da Bastilha. Por algum motivo sempre fica na minha cabeça a queda. Mas enfim, no dia 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional vai instituir o seguinte: vai instituir uma série de decretos que cortava os direitos da nobreza e do clero, tipo de não pagar imposto e de ter monopólio sobre terras cultiváveis, né? E vai lançar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Uma coisa curiosa, né, que nem todo mundo sabe, mas no ano de 1791 vai ser ela uma femme, né, já que a gente está na França, uma femme vai redigir a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que basicamente exigia que les femmes tivessem os mesmos direitos que os homens, né? Bom, e aí, né? E aí, entre os dias, e aí a França está todo nesse clima, né? E aí entre os dias 1º e 3 de outubro vai chegar um novo batalhão, não, é regimento de infantaria para proteger o rei. Montesquieu estava preso lá, não sabia não. Pra quem tá vendo pelo YouTube não pode ver o comentário, né? A Marisabé aqui tá informando que ela tá falando o seguinte: não creio que fosse símbolo da monarquia, mas muita gente importante estava presa ali. Montesquieu, por exemplo, né? Montesquieu é um dos iluministas era o iluminista que desenvolveu a tese de que devia ter o poder executivo, judiciário e legislativo, né? Enfim, o regimento da infantaria chega para oferecer uma proteção maior ao rei Luís XVI, né? Luís XVI no caso, né? Durante nos dias 1º, 2º e 3º de outubro vai ter festa em Versalhes. E aí pronto, é óbvio que isso não ia dar certo, né? Porque o povo tá todo nessa miséria e vai lá e ficam sabendo que estão dando festa em Versalhes, né? Então o que vai acontecer? No dia 5 de outubro, 6.000 mulheres, né, 6.000 femmes vão até Versalhes e isso já era uma ideia que estava planejada, né? Já havia essa ideia de irem até Versalhes, né? Mas foi quando ficaram só vendo dessas festas
que as pessoas decidiram ir. Inicialmente foram 6.000 fãs. E aí no final do quinto do dia 5 já tinha juntado 20.000 pessoas e tava todo mundo exigindo a presença do rei. Ficaram lá esperando. Aí fica lá todo mundo esperando. E o rei decide que não quer aparecer, né? E aí a população vai ficar muito impaciente, vai se encher de ira e vai invadir o palácio. Vão atrás da rainha da França, porque por algum motivo ninguém gostava dela. Segundo o meu último professor de história, que eu creio que seja um dos melhores professores lá de Fortaleza, foi lá várias vezes para Campinas, né, por causa da UNHB, já que foi orientador das equipes vencedoras, né, enfim. Ele disse que o ódio pela Maria Antonieta era basicamente porque ela era austríaca e os franceses não gostavam muito dos austríacos. Não sei se isso é verdade, eu nunca parei para pesquisar, só estou colocando a informação. Quem quiser pesquisar, é só ir pesquisar, né? Bom, enfim. Invadiram o palácio, foram atrás da Maria Antonieta, não encontraram a Maria Antonieta, o rei acabou sendo convencido, né, de fazer uma aparição junto com a família para acalmar a população, só que aí meio que já era tarde, né, não bastava ele simplesmente aparecer para as coisas se acalmarem, né. O resultado desse acontecimento, que ficou conhecido como a Marcha sobre Versalhes, foi o seguinte: os guardas lá que tentaram impedir que as pessoas entrassem tinham sido decapitados e as cabeças colocadas em lanças. E essas mais ou menos 20.000 pessoas decidiram escoltar toda a família real para Paris e estavam carregando na comitiva as lanças com as cabeças dos guardas, né? Como eu disse, não é uma mera insatisfação, é um estado de puro ódio mesmo, né? Mais uma outra coisa importante que vai acontecer a partir da Marcha sobre Versalhes é que o rei vai ser persuadido pelos representantes do terceiro estado a promulgar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que só para deixar claro, essa declaração vai servir de base para a Declaração dos Direitos Universais da ONU, né? E enfim, em setembro de 1791 vai ser o rei, devido às pressões que estava sofrendo, que como vocês podem ver não eram poucas, né? O rei vai promulgar a Constituição e a França vai passar a ter vai deixar de ser uma monarquia absolutista para ser uma monarquia constitucional. É o seguinte, sim, exatamente. Esse ódio vem muito disso, de uma situação insuportável e que estava toda representada na família real, né? Até porque a família real absolutista, né? E o absolutismo, esse sistema feudal, né? Esse sistema feudal, esse absolutismo era todo representado e mantido pela figura do rei, né? E pela figura da rainha e dos príncipes também, mesmo que eles não tivessem nada a ver com as decisões, né? Eles, querendo ou não, estariam nesse papel. Bom, enfim, é o seguinte: com o início da monarquia constitucional na França,
termina a primeira fase da Revolução Francesa, né? E já entra para uma segunda fase. Como o meu alarme tocou há uns 10 minutos atrás, eu não sei, eu gostaria de saber se vocês querem que eu continue falando mais um pouco, ou se eu deixo para terminar de falar sobre a Revolução Francesa na próxima semana, né? Por favor, me digam, por favor, me escrevam aí, né? Bom, mas enquanto ninguém escreve a resposta para a minha pergunta, eu vou aproveitar e vou continuar contando. Vai que a resposta seja continue, né? O que acontece? Se essa Constituição ela vai garantir igualdade para todas as pessoas perante a lei, vai estabelecer o voto censitário, vai estabelecer o confisco das terras eclesiásticas, vai estabelecer o fim do dízimo e vai estabelecer a Constituição Civil do Clero, entre outras coisas, né? Bom, e aí, posso encerrar? Ok, então, próxima semana a gente continua falando sobre a Revolução Francesa, né? Deixa eu lembrar aqui, sim, próxima semana. Sim, no caso esse vídeo eu pretendo que esteja no YouTube daqui uns 15 minutos, né? E logo em seguida eu vou estar colocando no Instagram. O canal do YouTube é o Papo com Grilo, né? Tem mais alguma coisa que eu pretendo avisar? Claro, eu agradeço quem compartilhar. Acho que era só isso mesmo. Uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde para todos. E até a próxima semana às 8 horas da noite.